Então, vamos começar com a análise visagista do rosto da modelo Fran, essa minha modelo maravilhosa. A gente hoje vai focar realmente no rosto, eu vou trazer as análises relacionadas ao rosto dela, e na nossa próxima aula a gente vai falar sobre as características dos olhos da Fran e também vamos fazer na prática uma técnica completa para os olhos. Hoje nós vamos focar nos traços do rosto, da pele dela, para a gente conseguir entender melhor como que foram feitas as escolhas para a gente chegar numa maquiagem personalizada e uma maquiagem bonita realmente para ela, tá? É muito importante a gente entender os porquês, né, da maquiagem, a gente entender como, quais foram as escolhas e é justamente isso que eu vou trazer para vocês nessa nossa análise. Então aqui a gente vai fazer uma análise das características gerais do rosto da Fran. Então, a primeira coisa que a gente consegue perceber aqui no rosto dela é que a testa dela é um pouco mais estreita, né? Então, ela tem essa entrada aqui do cabelo, né? Que torna a testa dela mais estreita. Além disso, a gente tem aqui no zigomático dela, é um zigomático bem, assim, bem marcado, né? Que traz uma maturidade para o rosto dela, uma jovialidade, né? Para o rosto dela. E a gente tem aqui a linha da mandíbula, né? Entre a linha da mandíbula e o zigomático, nós temos praticamente uma linha reta, uma linha muito pouco inclinada, tá? Nessa região aqui. E a gente percebe, obviamente, aqui, que na região aqui do zigomático e da mandíbula, né? Elas são regiões mais largas do que a testa, né? Então, a testa dela é um pouco mais estreita. Que a gente consegue avaliar aqui no rosto da Fran é que ela não possui essa ossatura aqui, né, do nariz, né, aqui da ponte do nariz muito definida, né? Vocês conseguem perceber que ela é mais flat, né, mais chata mesmo. Não que seja chata, tá? Mas é porque ela não possui esses ossinhos mais evidentes, tá? E, além disso, temos também aqui os lábios da Fran são lábios bem carnudos, né? E isso traz uma sensualidade, uma jovialidade também para o rosto dela, né? Desses lábios, assim, bem grossos, né? Bem maravilhosos. E, além disso, nós temos aqui abaixo dos olhos, nessa região abaixo dos olhos, uma profundidade, né? Essa região aqui, ela é mais profunda e também é hiperpigmentada. Então, a gente tem aqui uma olheira, que é uma olheira mais profunda e uma olheira com uma pigmentação também, tá? Então, essas são as características aí principais, né, do rosto da Fran, assim, batendo o olho, o que a gente vê em geral. E agora, então, a gente vai começar a esmiuçar, né, cada detalhezinho ali do rosto dela. Primeiro, a gente vai falar em relação às tonalidades, tá? Em relação às cores do rosto dela. Nós temos aqui algumas amostras, né, das tonalidades aí do rosto da Fran. E, de forma geral, a gente consegue perceber que ela tem realmente um fundo um pouco mais amarelado, mais alaranjado, né? Quando a gente bate o olho. Mas quando a gente faz uma análise um pouco mais esmiuçada, né, ali dos tons e dos subtons do rosto dela, a gente encontra variações, tanto de tom quanto também de subtom. Então, olha só, nas regiões aqui próximas ao cabelo, né, nessa região aqui da testa, e também na região aqui em volta dos lábios, nós temos regiões mais escuras, né? Então, vocês conseguem perceber aqui que é uma região um pouco mais escura, com uma tonalidade mais escura, tá? E também mais alaranjada, né? Um fundinho mais alaranjado. Já no centro do rosto, né? Nessa região aqui, mais central aqui do rosto da Fran, a gente tem que seria essa daqui, né? E essa daqui, nós temos um fundo que não é tão amarelado, né? A gente tem um fundo tendendo mais aí para o neutro, né? Mais neutralizado, não que seja neutro, né? Mas seria assim um amarelo, né, um pouco mais neutro. Além disso, nós temos também essa outra região aqui do rosto da Fran, nas regiões mais laterais, né, nas regiões mais externas do rosto dela,
nós temos essa outra cor aqui, que é um fundo um pouco mais esverdeado. Não sei se vocês vão conseguir ver bem na tela, mas é um fundo um pouco mais esverdeado que nós temos. E além disso, nós temos uma pigmentação aqui abaixo aqui dos olhos, né? Que seria essa corzinha aqui, que é uma cor um pouco mais arroxeada, tá? Então, ela tem esse pigmento aí na pele um pouco mais arroxeado. Então, vocês conseguem perceber com essas amostras aqui, né, que eu fui tirando do rosto da Fran, que nós temos diferentes tons e diferentes subtons na pele, né? Mas, de uma forma geral, assim, a maior parte aqui dos tons e dos subtons, nós temos subtons, né? Seriam subtons um pouco mais neutro para quente, tá? Então, não que a pele dela não seja uma pele quente, é sim uma pele quente, porém ela não é tão quente, ela não é tão alaranjada. Ao contrário dessa região aqui da Fran, que é uma região mais alaranjada realmente, tá? Mas no centro do rosto, a gente tem tons um pouco mais neutros do que o restante aqui, essa borda aqui, especialmente do rosto dela, tá? Além disso, a gente tem também aqui, ó, um subtom mais oliva, né? A gente tem um fundinho mais esverdeado. E também tem na olheira um fundo mais arroxeado, tá? Então, gente, quando a gente bate o olho, né, no rosto da Fran, a maior parte das pessoas vai falar, ela tem um subtom quente. E sim, ela tem um subtom quente, mas ele é um neutro para quente, tá? Porque a gente tem esses pontos diferentes, de subtons diferentes e tons diferentes no rosto. Isso é muito comum a gente encontrar esses diferentes tons e subtons no rosto, tá? Então é importante a gente fazer essa análise para a gente definir melhor quais são os tons de base, os tons de corretivo, tom de pó, tudo que a gente vai usar para trazer harmonia para esse rosto, ok? Agora a gente vai falar em relação às medidas aí do rosto, tá? Essas medidas que eu tirei, né? Essas anotações aqui que eu tirei, foram anotações, medidas que eu tirei aqui no próprio programa, tá? Que eu fiz essas medidas aqui. Não foi pessoalmente, não foi no paquímetro, tá? Só para vocês entenderem aí. Porque aqui a gente não tá querendo avaliar as medidas reais, né? A gente tá avaliando, então, as medidas de proporção do rosto, tá ok? Então, a gente tem como largura do rosto, né, de um ponto aqui do zigomático até o outro ponto, esse valor aqui, 9,17. E de altura do rosto, que é aqui da raiz do cabelo até aqui o queixo, nós temos 11,85, tá? E aqui temos as medidas, então, dos terços. Primeiro terço, né? O segundo terço e o terceiro terço. Vocês conseguem perceber aqui, ó, entre as medidas dos terços, que o terceiro terço é o maior, né? O maior terço. E o primeiro e o segundo, eles são bem parecidos, né? O valor é bem próximo, mas o primeiro terço é menor. A gente tem a impressão de que o primeiro terço é muito menor, por quê? Por causa das entradas aqui, ó, do cabelo, tá? Então, é importante vocês fazerem essas medições aqui, fazer essa análise, porque às vezes a gente tem a impressão de que o primeiro terço é muito menor, só que olha só, ele não é tão menor do que o segundo terço, tá? A gente tem essa impressão primeiro, por causa do arqueamento da sobrancelha, isso diminui a sensação ali da testa, e além disso, por causa das entradas aqui do cabelo, tá ok? Por isso que a gente tem a sensação de que o primeiro terço é menor, tá? Então, o que a gente pode esperar aí desse rosto, tá? Em relação à largura, né? A largura aqui do rosto, ó, que a gente tem esse valor aqui, 9,17. Se a gente levar em consideração a largura desse rosto, a altura esperada, levando em consideração a largura, né? A altura esperada seria de 14,84, tá? Ou seja, é uma altura maior. Então, se eu fixo, então prestem bastante atenção nisso, tá? Se eu fixo a largura do rosto dela, seria necessário que eu tivesse um rosto mais comprido, tá? Se eu fixo a altura do rosto agora, vamos fixar a altura do rosto.
eu esperaria uma largura menor, tá? Então, dessa forma, a gente traz essas medidas aí, essas continhas todas, para a gente entender qual que seria a altura esperada e a largura esperada, tá? Então, dessa forma, a gente vai trabalhar, então, em alongar o rosto e dar uma leve reduzida na largura, tá? Quando a gente alonga o rosto, a gente está falando de altura, tá? Quando a gente fala em afinar o rosto, a gente está falando de largura, ok? Então, isso aqui é a altura do rosto verticalmente e a largura do rosto é horizontalmente, tá? Então, a gente vai trabalhar aumentando a altura desse rosto e diminuindo a largura desse rosto, ok? Como que a gente vai fazer isso, Dri? A gente vai fazer aumentando a sensação dos terços, tá? É claro que o contorno a gente vai fazer, vocês vão ver no passo a passo, né, os detalhes aí do contorno, mas a gente também vai fazer pontos de iluminação que são estratégicos para que a gente consiga trazer mais proporção para esse rosto, tá ok? Então, tanto o nosso contorno quanto a iluminação desse rosto, a gente vai trabalhar para trazer mais proporção para o rosto, tá ok? Mas o rosto da Fran, a gente consegue perceber que é um rosto bastante proporcional. Olha só aqui essas medidas aqui que a gente tirou em relação à largura do olho, distância entre os olhos, largura do nariz. Vocês conseguem perceber que a diferença é bem pequena, tá vendo? Então, a gente consegue perceber que com essas medidas aqui, ó, a largura do olho é a verdezinha, tá? Essa do canto interno até o canto externo, então é a verde, tá? A distância entre os olhos é essa linha amarelinha aqui, e a largura do nariz é a azulzinha, só para vocês entenderem, caso quem esteja chegando aqui ainda não conheça, né, essas medições aí, tá? Então, aqui a gente faz essas medições e a gente consegue perceber que os traços, né, da Fran, eles são bem proporcionais, as feições delas são bem proporcionais, tá? Então, a gente realmente vai trabalhar no sentido de trazer mais simetria para esse rosto, mais proporção para esse rosto, mas de uma forma, assim, muito leve, porque o rosto dela já é bastante proporcional, tá ok? Além dessas medidas aqui que eu tirei, claro que existem várias outras formas da gente entender melhor aí o contorno, entender melhor as feições e tudo mais, mas isso daqui, gente, é o básico, tá, de uma análise visagista. Existe, essa análise aqui continua bastante, tá, pra gente entender qual que é a medida que a gente vai pegar como referência e tudo mais. Mas nesse vídeo eu quero trazer para vocês, assim, realmente o básico, porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui assistindo, às vezes elas não conhecem esse tipo de análise, tá? Então, essa análise que eu tô fazendo é uma análise bem básica para a gente entender melhor aí os contornos e as iluminações que a gente vai fazer no rosto da Fran, tá? Então, eu vou voltar aqui para essa tela aqui, onde a gente vai ver aqui o rosto dela. Então, a gente vai trazer um pouco mais de proporcionalidade para esse rosto como? A gente vai trazer um contorno nessa região aqui, né? A gente pode trazer um contorno um pouco mais na diagonal, porque um contorno na diagonal, ele vai ajudar a gente a dar uma alongada no rosto, né? E aqui, olha, nessa região aqui abaixo do zigomático da franja é bem marcadinho, então a gente vai continuar deixando bem marcadinho nessa região aqui, tá? Além disso, a gente vai trazer um pouquinho de contorno somente nessa região aqui, tá? E também um pouquinho aqui no queixo, tá? Porque, como a gente viu, o último terço é o maior terço, desculpa, é o maior terço. Então, no sentido de reduzir a impressão desse terço, a gente vai escurecer nessa região, tá? E agora, nas regiões de iluminação, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a iluminação no centro da testa, tá? A gente vai fazer uma iluminação descendo aqui no dorso do nariz, tá ok? E também um pouquinho aqui no alto da boca, para deixar o lábio da Fran ainda mais, já é bem carnudinho, né? Bem bonito o lábio dela, mas pra gente trazer mais realce pro lábio dela, tá ok? Bom, além disso, como a gente falou, ela não tem essa demarcação
do contorno aqui do ossinho do nariz. Então, a gente vai descer também com contorno de nariz nessa região aqui, tá? Pra gente trazer esse ossinho, dar uma afinadinha aí na impressão aqui do rosto dela, tá? Do nariz dela, tá ok? Além disso, vamos também fazer uma correção da olheira, tá? Da pigmentação. Então, primeiro a gente tem que fazer a correção da pigmentação, para depois, então, a gente trazer essa região aqui mais para frente, tá? Nessa região aqui, ó, como ela é uma região profunda, a gente vai concentrar um corretivo mais claro nessa região, para que, então, a gente consiga projetar essa região aqui para frente. Mas primeiro, a gente vai fazer a correção da pigmentação. A gente presta muita atenção nisso, porque eu vejo que muitas pessoas pecam nesse sentido. Já vêm aqui direto e colocam um corretivo mais claro nessa região, tá? Então, deixa eu voltar aqui, só para não ficar tudo marcado. Então, muitas pessoas já vêm e pegam um corretivo mais claro e já passam em toda essa região aqui. Só que antes a gente tem que corrigir a pigmentação, tá? Então, primeiro corrige a pigmentação, vou colocar pig aqui de pigmentação, e depois a gente vai iluminar, tá? Então, primeiro corrige essa pigmentação aqui e depois ilumina, tá? Isso é muito importante porque você pode acabar causando um acinzentamento dessa olheira aqui, porque é uma olheira bastante pigmentada, tá? Então, primeiro eu vou corrigir a pigmentação para depois fazer a iluminação e projetar, então, essa profundidade aqui para frente, tá? Vocês vão ver bem no passo a passo aí, bem direitinho. Então, essas foram as considerações gerais, as observações gerais em relação ao rosto da Fran. E agora, então, a gente vai para a nossa parte prática da aula, onde vocês vão ver toda essa teoria realmente aplicada na maquiagem. Aí, então, eu tava testando as cores da base pra Fran, que foi a primeira vez que eu maquiei ela. E esse daí é o antes dela, tá? Ela tem uma pele super bonita, aí a pele já tava devidamente higienizada e também hidratada. Usei o creme nutritivo da Nivea. E aí, em seguida, eu já vou vir com o Oil Shine da Thalita Barrichello, porque ele vai me ajudar, além de hidratar a pele, né? Ele vai dar uma durabilidade para essa maquiagem, vai trazer um glow super bonito pra pele. E como a pele da Fran é uma pele normal, eu posso aplicar em todo o rosto, tá? Em seguida, eu venho com a base. Eu tô utilizando essa misturinha aí de bases. A lista de todos os produtos utilizados vai estar na descrição do vídeo, tá? Pra vocês conferirem direitinho as cores e tudo mais. Faça essa misturinha, pingo uma gotinha de diluidor e venho fazendo a aplicação diretamente com a esponja. Eu gosto muito de fazer a aplicação direto com a esponja e venho fazendo assim em formato de escadinha, ó. Então, eu pego o produto, vou subindo uma escadinha, pego mais produto, subo mais uma escadinha, para eu sempre conseguir fazer uma uniformização da pele, né? Deixar a pele bem bonita, bem uniformizada e sem precisar gastar muito tempo, tá? Então, primeiro eu faço um lado, depois eu faço outro, e em seguida eu venho com a lateral da esponja dando essas batidinhas mais desorganizadas, tá? Então, eu consigo tirar os excessos de produto, aí eu entrei um pouquinho na frente, mas é porque eu precisava ver o que estava acontecendo ali do outro lado, né? Vem tirando os excessos de produto num papel toalha, tá? Um papel higiênico, enfim, o que você tiver aí, você pode fazer essa remoção de produtos. Aí, gente, eu tô aplicando uma segunda camada da base só nas olheiras, tá? Em seguida, eu venho com esse corretivo La Mousse da Nath Capello na cor Creme Brulee. Eu amo esse corretivo, ele tem uma cobertura bem alta, ele tem uma textura bem gostosa. Eu raspo um pouquinho, coloco na plaquinha e faço então a aplicação nos pontos centrais do rosto e também abaixo ali dos olhos, tá? Esse corretivo, ele já vai camuflar o que eu preciso camuflar e também já vai trazer uma luminosidade, né? Uma tridimensionalidade para essa pele, tá? E olha só como é que fica super bonito. Em seguida, eu venho fazendo ali os pontos de contorno. Os contornos eu estou fazendo com corretivo La Mousse, também na Nath Capello, né? Só que agora é na cor Cinnamon. Eu amo essa cor para fazer os pontos de contorno.
venho dando batidinhas ali com um pincel bem fofinho, tá? A Fran, como a gente já falou, ela tem os traços dela assim, ali abaixo, né, do rosto dela ali, nas bochechas, já é bem marcadinho. Então, você pode mesmo seguir esses traços, caso aí o seu cliente ou seu modelo já tenha esses traços bem definidos, tá? Venho ali também um pouquinho no queixo, né, pra gente diminuir um pouquinho esse terço. E também abaixo ali do rosto, pra gente deixar esse rosto mais anguloso, né? E fica super bonito em fotos também, tá? E em seguida eu venho com a esponjinha, a lateral da esponja, pra esfumar isso tudo, para aquilo tudo pertencer ao rosto, tá? E depois eu venho com um pincelzinho bem fininho de cerdas sintéticas para fazer o contorno do nariz. Então, o contorno do nariz eu começo lá do alto da sobrancelha, venho descendo em direção à ponta do nariz, pra gente trazer aquela ossatura, né? Pra gente trazer aquele contorno do nariz, né? Aquele volume pro nariz e aquele ossinho imaginário, né? Que a gente vai criar ali pro nariz, tá? E eu gosto muito de fazer a aplicação, esfumar ali com a esponjinha bem pequenininha. Vem com esses dois corretivos da Visela e da Tarte, mais da Visela porque ele é mais clarinho, e trago esse corretivo bem clarinho ali, especialmente naquela profundidade que a Fran tem abaixo dos olhos, tá? Também trago ele um pouquinho aí na ponte do nariz, porque eu vou conseguir deixar esse nariz ainda mais projetado para frente, um pouquinho também no centro da testa, pra gente aumentar um pouquinho esse terço, tá? Com a esponja pequena, eu tô sempre tirando o excesso no papelzinho, tá vendo? Então, eu venho aplicando. Esse corretivo, gente, eu aplico, assim, em pontos estratégicos mesmo, porque ele é bem mais claro que o tom de pele dela, tá? Pra não ficar aquela coisa tão gritante, somente realmente nos pontos onde a gente realmente precisa, tá? Blush, eu vou utilizar essa paleta Lip Antique da Nat Capello, eu sou apaixonada. E esse pincelzinho também ajuda muito, o pincelzinho da Macrylan. Vem com esse tomzinho mais alaranjado, que fica super bonito na pele da Fran, aplico ali nas maçãs do rosto. Para fazer a selagem do rosto, eu vou aplicar esse pó satin na cor banana da Visela. Eu gosto muito dos pós da Visela, aí eu tiro o excesso de produto cremoso e depois eu venho aplicando o pó com a esponja, tá? Gente, a pele da Fran, eu consigo utilizar o pó banana, tá? Mas se ela fosse um pouquinho mais escura, já não conseguiria utilizar o pó banana, tá ok? Então, eu venho aplicando abaixo dos olhos com a esponja e no restante do rosto vem com um pincel bem gordão. E eu gosto muito de fazer a aplicação dessa forma com pó, porque aí fica um efeito um pouco mais leve, tá? Venho dando batidinhas para esse pó realmente fixar, para esse pó selar a pele, para depois, então, arrastar, tá? Em seguida, eu venho com o pó Mineralize Medium Plus da MAC, para dar os acabamentos na pele. Eu utilizo esse pincel, acho que é o F12 da Dye Makeup, porque ele é mais cônico, né? Então, ele encaixa perfeitamente ali no cantinho dos olhos. E eu venho com esse pozinho tirando todos os excessos e dando um acabamento super bonito na pele, tá? Para fazer a selagem do contorno, eu tô utilizando o pó Pupinha, o Dion, da Suelle Makeup, e dou uma reforçada mesmo ali nos contornos, tá? E pra fazer a utilização, pra gente trazer o glow pra pele, eu já pego a paleta da SP Colors, isso aí é uma sombra, tá? E aplico como blush, tá vendo que ele já tem um leve brilhinho aí? E vem com essa paleta que eu sou apaixonada, da Revolution. Essa paleta, gente, ela é tudo de bom, eu amo demais. E venho com esses tons mais dourados pra fazer os pontos de iluminação, mais realçando ainda mais, né, os pontos de iluminação. No queixo eu passo pouquíssimo, tá? No alto do cupido eu gosto bastante, no arco do cupido eu gosto bastante. E também aí no dorso do nariz, tá? Pra gente trazer mais proporção, pra gente trazer mais volume pra essa região, tá? Então, tá finalizada a nossa pele. Não se esquece que na próxima semana eu vou trazer para vocês o vídeo completo desses olhos super glamourosos, então já aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa também as notificações para você não perder esse passo a passo incrível que eu tô preparando para você. Então, um beijo e até a próxima semana.